Uma aula sobre o sistema endócrino. Endo significa dentro, crinos, secreção. Então é uma secreção liberada na corrente sanguínea. Essa secreção do sistema endócrino é o conhecido hormônio. O hormônio é um composto químico que cai na corrente sanguínea, ele vai se deslocar junto do plasma, dissolvido no plasma sanguíneo, até alcançar uma célula alvo. E essa célula alvo é a célula que contém o receptor específico para esse hormônio. É um mecanismo de chave fechadura. Esse hormônio ele tem a possibilidade de passar pela corrente sanguínea por diversas células do corpo, mas só na célula que contém o seu receptor específico, esse hormônio consegue produzir a ação específica, adequada. Os hormônios do corpo são substâncias, então, hormônios são substâncias que caem na corrente sanguínea, eles são secretados de forma tradicional pelas glândulas, chamadas de glândulas endócrinas. Glândulas são formadas por tecido epitelial e o tecido epitelial que forma essas glândulas são secretores. É esse epitélio que forma a glândula endócrina que produz e secreta o hormônio. Porém, outros tecidos, como tecido muscular, o próprio coração, consegue produzir secreções hormonais também. Desta forma, nem todos os hormônios são produzidos por glândulas. Nós temos órgãos que produzem hormônios. Por exemplo, rim produz hormônio, coração produz hormônio, tecido adiposo produz hormônio, o estômago produz hormônio, o intestino tem produção hormonal, a placenta. Esses órgãos não são chamados de glândulas, mas eles têm produção de hormônios. Tá? Por exemplo, o rim produz o hormônio chamado de eritropoetina, que atua para estimular a produção de células vermelhas do sangue, as hemácias. O coração produz um hormônio chamado peptídeo atrial natriurético, o PAN, que controla a pressão arterial, eliminando água. O tecido adiposo, ele produz um hormônio chamado de leptina, e a leptina atua no sistema nervoso para diminuir o apetite, para causar saciedade. O estômago produz o hormônio chamado de grelina, que age no sistema nervoso para aumentar o apetite. Produz a gastrina, que é um hormônio que aumenta a produção de ácido nesse estômago. O intestino produz hormônios como a colecistoquinina, a motilina, a secretina, que controlam secreções de outras glândulas e controlam a motilidade intestinal. E a placenta produz o hormônio coriônico gonadotrópico, que é o HCG, que ajuda a manter a gestação. Então, temos órgãos que produzem hormônios e glândulas específicas produtoras de hormônios. Só que quando a gente estuda de forma clássica o sistema endócrino, a gente estuda as glândulas em si. E só para fazer um lembrete, glândula eu posso ter glândula exócrina e glândula endócrina.
A glândula endócrina produz o hormônio que cai na corrente sanguínea. A glândula exócrina é a glândula que libera uma secreção dentro de outra glândula ou na superfície do corpo. Então, glândula exócrina, eu tenho a glândula sudorípara, a glândula sebácea, a glândula salivar, fígado. O pâncreas, ele faz parte dos dois sistemas, porque o pâncreas produz uma secreção exócrina para digestão, mas ele também produz hormônios. Então, secreção exócrina não cai na corrente sanguínea. A secreção endócrina, sim. Quando nós falamos de glândulas endócrinas, nós temos topograficamente duas na cabeça, a hipófise e a pineal. Duas no pescoço, a tireoide e as paratireoides. Duas no abdômen, o pâncreas e as suprarrenais. Claro que esse número de duas é de duas diferentes, né? E as gônadas, duas gônadas, uma que fica na cavidade pélvica, que é o ovário, e uma que saiu da cavidade pélvica, no caso o testículo. A maior parte dessas glândulas são controladas pela hipófise. Então a hipófise produz um hormônio e esse hormônio age na glândula tireoide, um outro hormônio age na suprarrenal e os hormônios que agem em testículo e ovário. Quer dizer que a glândula tireoide, a glândula suprarrenal, testículo e ovários são controladas pela hipófise, enquanto que a paratireoide e o pâncreas são independentes do controle hipofisário. Na próxima apresentação eu vou mostrar as glândulas e as suas respectivas secreções.